Fala pessoal, hoje eu vou contar uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de passar na frente de um casarão abandonado. Mas antes, se você curte mistério e histórias intrigantes, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Imagina só, na beirada da cidade tem um casarão que parece ter saído direto de um filme de suspense. Aquele lugar que só de olhar já dá aquele frio na barriga, sabe? A névoa sempre presente ao redor dele parece conspirar com as árvores retorcidas para criar o cenário perfeito de mistério. E as janelas? Meu Deus, as janelas quebradas parecem olhos vazios te seguindo por onde você passa. Os mais antigos do bairro sempre dizem que é impossível chegar perto sem sentir aquele arrepio gelado subindo pela espinha. É como se o próprio ar estivesse carregado com as histórias das pessoas que viveram ali. E talvez ainda vivam, quem sabe. Mas nem sempre foi assim. Dizem que antigamente o casarão era palco das festas mais luxuosas da região. Dá até para imaginar os salões iluminados, as risadas, a música. Mas algo aconteceu. Algo que transformou aquele lugar de alegria em um ponto que todo mundo faz questão de evitar. Quem passa por lá hoje em dia jura que ouve coisas. Não são só as portas rangendo sem vento. Isso até poderia ter explicação. São os sussurros na escuridão, as sombras dançando atrás das cortinas empoeiradas. E olha que interessante. Todas as pessoas contam a mesma história mesmo sem conversarem entre si. Mas hoje é diferente. Alguém decidiu que já estava na hora de descobrir a verdade. Será coragem ou imprudência? Difícil dizer, mas essa pessoa está prestes a cruzar aqueles portões enferrujados e descobrir o que realmente se esconde dentro do casarão mal assombrado. O que será que tem lá dentro? Que segredos aquelas paredes antigas guardam? Que histórias aqueles corredores escuros têm para contar? E você, teria coragem de entrar? Me conta aqui nos comentários. Se quiser saber o que aconteceu depois, não esquece de ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Um abraço e até a próxima. E aí, ficou curioso? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que também adora uma boa história de mistério. Vamos lá, quero te contar esta história sinistra. O Casarão das Sombras. Capítulo 1. O Silêncio da Colina. Na pequena cidade de São Luís do Vale, havia um lugar que todos evitavam. Um casarão antigo, quase em ruínas, situado no topo da colina mais alta da cidade. As pessoas chamavam-no de Casarão das Sombras, por motivos que ninguém ousava falar alto, apenas cochichavam nos cantos escuros das tavernas ou em rodinhas de crianças curiosas. Ninguém sabia ao certo quem morara ali antes. Os registros históricos estavam perdidos, como se o tempo tivesse tentado apagar qualquer vestígio daquela construção. Só restaram boatos. Diziam que ali vivia uma família abastada, até que, uma noite chuvosa, todos desapareceram sem deixar rastro. Outros juravam ter visto luzes nas janelas durante a madrugada, mesmo anos depois do abandono. E havia quem afirmasse que, ao passar perto da colina à meia-noite, podia ouvir sussurros vindos do nada. Palavras em línguas antigas que não faziam sentido, mas causavam arrepios na espinha. Seu nome era Miguel. Capítulo 2. A fé, como armadura. Miguel tinha 16 anos e cresceu ouvindo histórias sobre Deus, anjos, milagres e livramentos. Filho único de um pastor local, ele passava seus dias ajudando na igreja, estudando a Bíblia e visitando idosos da comunidade. Era gentil, corajoso e, acima de tudo, cheio de fé. Quando os pais de alguns colegas proibiram que eles brincassem perto da colina, Miguel perguntou por quê. Foi então que ouviu pela primeira vez a lenda completa do Casarão das Sombras. Mas, ao contrário dos outros, ele não sentiu medo. Sentiu compaixão. Se é verdade, disse Miguel ao seu pai certa noite,
Talvez alguém precise da presença de Deus lá. Seu pai sorriu, orgulhoso, mas alertou. Há batalhas que não são nossas de lutar, filho. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta ao mal. Miguel não concordou. Ele via o mundo diferente. Para ele, a fé não era apenas uma oração no domingo. Era uma lanterna que iluminava os lugares mais sombrios. E foi assim que, numa noite fria de lua minguante, Miguel decidiu subir a colina. Capítulo 3. A subida às trevas. O céu estava coberto de nuvens pesadas, como se o próprio firmamento pressentisse algo terrível. O vento uivava entre as árvores retorcidas que cercavam o caminho íngreme. Cada passo ecoava no chão molhado. Quanto mais perto do casarão ele chegava, mais o ambiente parecia mudar. As cores ficavam opacas. O canto dos pássaros cessou. Até o latido distante dos cachorros da cidade sumiu. Tudo era silêncio. Ao alcançar o topo, Miguel parou diante da velha casa. Era imensa, com paredes descascadas e janelas quebradas. A porta principal pendia em uma dobradiça enferrujada, balançando levemente com o vento, como se convidasse-o a entrar. Ele respirou fundo, segurou firme a Bíblia que trouxera consigo e adentrou o casarão. Capítulo 4. Dentro do silêncio. O interior era gelado. O cheiro de mofo e madeira podre invadia suas narinas. O chão rangia com cada passo. Havia teias de aranha por todo lado, móveis empoeirados e retratos com olhos vazios pendurados nas paredes. Alguns quadros estavam virados para a parede, como se alguém os tivesse escondido há muito tempo. Miguel começou a ler versículos em voz alta. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Cada palavra ecoava pelas paredes. E, de repente, houve uma resposta. Um sussurro baixinho, vindo de trás dele. Você não deveria estar aqui. Miguel virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Em nome de Jesus, mostre-se, gritou ele. Então o ambiente mudou. As luzes do teto piscaram violentamente. Uma rajada de vento frio varreu o cômodo. E de entre as sombras do corredor surgiu uma figura negra, densa, sem forma definida, mas com 2 olhos vermelhos brilhantes. Ela pairava a poucos metros de altura fixa nele. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Miguel caiu de joelhos. Eu não tenho medo de você, gritou. Em nome de Jesus, eu ordeno que se afaste. A sombra não respondeu com palavras. Ela simplesmente se moveu, devagar, com propósito. Capítulo 5. A batalha espiritual. Miguel não sabia se era real ou fruto de sua imaginação, mas sentiu como se o chão estivesse sendo sugado por algo debaixo dele, como se uma força invisível tentasse puxá-lo para um abismo sem fim. O ar ficou pesado, quase sólido, e cada respiração parecia exigir mais esforço. Era como se o próprio oxigênio tivesse sido roubado da sala, substituído por algo escuro, opressor, vicioso. A sombra avançava devagar, pairando sobre o chão como uma fumaça densa e viva. Não tinha forma humana, nem animal, nem sequer discernível. Apenas uma massa negra, pulsante, com 2 olhos brilhantes e frios fixos nele. Os olhos não piscavam. Eram como brasas incandescentes, cravadas diretamente na alma de Miguel. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Estava paralisado. O medo agora era palpável. Ele podia senti-lo subindo pelas pernas, apertando seu peito, sufocando sua mente. Era como se 1000 vozes sussurrassem ao mesmo tempo em sua cabeça. Você não é nada. Você não vai sair daqui. Deixe tudo ir embora. É inútil lutar. As palavras eram doces no começo, como uma cantiga de ninar.
Depois foram ficando mais rápidas, mais altas, mais cruéis. As vozes mudaram, começaram a gritar. Algumas falavam coisas que ele já havia sentido, outras coisas que ele nunca contara a ninguém. Coisas íntimas, pessoais, verdadeiras, e isso o assustou mais do que qualquer demônio visível poderia assustar. Você duvida, você sempre duvidou. Por que Deus escolheria você? Você não é forte, não é corajoso, você é apenas um menino perdido. Miguel caiu de joelhos. Seus braços tremiam. Sua respiração estava irregular. O suor escorria em seu rosto, mesmo com o frio cortante que tomava conta do cômodo. Seus olhos marejaram. Ele queria gritar, queria fugir, queria acordar de um pesadelo. Mas então veio uma lembrança, um versículo, uma promessa. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Foi como um raio dentro de si, um lampejo de clareza, de fé. Com as mãos trêmulas, Miguel agarrou a Bíblia que carregava, apertou-a contra o peito e, com toda a força que lhe restava, ergueu os olhos para a sombra. Eu não vou me render, ele gritou, a voz rouca, mas firme. Em nome de Jesus, eu ordeno que você se afaste. A sombra parou. Por um instante, tudo parou. Então, o mundo pareceu explodir. Os quadros nas paredes caíram violentamente, estilhaçando-se no chão. As luzes do teto piscaram freneticamente, lançando flashes aleatórios de claridade e escuridão. O vento uivou através das janelas quebradas, arrancando tábuas pregadas há anos. O casarão inteiro gemeu, como se estivesse sofrendo, agonizando. E a sombra rugiu, não com sons humanos, mas com uma vibração profunda, gutural, que fez o peito de Miguel tremer. Era um grito de ódio, de frustração, de pura maldade. Miguel abaixou a cabeça e começou a orar. Devagar, no começo, com medo, mas logo sua voz foi ganhando força. Pai Celestial, Tu és maior que este mal. Em nome de Jesus, ordeno que toda presença maligna seja quebrada. Eu declaro que a luz vence as trevas, que o sangue de Cristo cobre este lugar, que todo espírito de medo, mentira e morte seja expulso. Cada palavra era como uma lança de luz atravessando a escuridão. A sombra se contorceu. Os olhos vermelhos começaram a piscar, como se estivessem sendo apagados um por um. Ela se agitava, girava, batia contra as paredes, como um animal enjaulado lutando para escapar. Miguel continuou orando, sem parar. Cada versículo era uma armadura, cada promessa uma arma, cada declaração uma vitória. E então, o silêncio. Total, absoluto. E aí, você está gostando dessa incrível história do casarão? Espero que sim. Vamos continuar essa história na nossa segunda parte. Já se perguntaram o que acontece quando a curiosidade nos leva a lugares que talvez devêssemos evitar? Imaginem só, uma noite escura e silenciosa, onde apenas o vento sussurra entre as árvores centenárias. À sua frente, um casarão abandonado se ergue imponente, guardando segredos que poucos ousaram descobrir. A porta antiga range, como se estivesse convidando os mais corajosos a entrarem. Mas espera, você ouviu isso? Não é apenas o vento brincando com nossa imaginação. Lá dentro, algo ou alguém murmura palavras incompreensíveis. Um arrepio percorre sua espinha quando, inexplicavelmente, velas começam a se acender sozinhas pelo chão. As chamas dançam, projetando sombras misteriosas nas paredes cobertas de poeira. A sensação é clara. Não estamos sozinhos. Algo nos observa das sombras, aguardando pacientemente. O ar fica mais pesado, a respiração mais difícil. E então... bum! Um estrondo ensurdecedor ecoa por toda a casa, fazendo o chão tremer sob nossos pés. Mas justo quando estávamos prestes a descobrir o que se esconde nas profundezas deste lugar misterioso, tudo fica escuro. O mistério permanece,
provocando nossa imaginação e nos deixando com mais perguntas do que respostas. E você teria coragem de voltar a este casarão para descobrir o que acontece na segunda parte desta história? O que será que se esconde nas sombras? Que segredos aguardam por trás daquelas paredes antigas? Se você ficou curioso e quer desvendar este mistério comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde a continuação desta história arrepiante. Deixe nos comentários suas teorias sobre o que pode estar acontecendo neste casarão. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais mistérios nos aguardam. Um grande abraço.